horário de verão, se a gente disser boa tarde, também vale, né? No Espiritismo a gente costuma dizer que espírita não reclama, só comenta. Mas, assim como eu, acho que muitas pessoas vão dizer que preferem o horário normal, alguns preferem o horário de verão, mas na prática, através de um pouquinho de estudo ali da nossa doutrina, a gente vai perceber que tanto faz, porque não é um detalhe simples desse que vai nos tornar mais ou menos felizes. Nessa noite do Evangelho, que o Cristo esteja em nosso meio, nos amparando, nos abençoando e nos iluminando em mais essa mensagem que Ele nos traz. Que assim seja. Nós vamos conversar hoje, uma reflexão, a respeito do capítulo 1 do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado assim: Eu não vim destruir a lei. Quem é que diz isso? Eu não vim destruir a lei. Jesus Cristo. Quando lá em Mateus, capítulo 5, ele nos diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único jota e um só ponto. Os irmãos que já tiveram oportunidade de ter esse contato com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente diz isso porque muitos de nós, apesar de nos dizermos espíritas, às vezes não paramos para fazer essa leitura tão importante. Nós sabemos que esse capítulo ele vai ser dividido nas 3 primeiras partes, falando de Moisés, do Cristo e do Espiritismo, fazendo referência às 3 revelações. Em um vídeo do Haroldo Dutra na internet, ele faz uma analogia fantástica com uma passagem bíblica que está lá nos livros de Lucas, capítulo 13, versículo 21, e em Mateus, capítulo 13, versículo a partir do 33, que diz assim: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado, ou seja, fermentado. Lá na frente nós vamos entender o porquê dessa analogia que ele traz. Então imagina uma situação. Ele cita aqui no caso, a mulher que vai fazer o pão. Ela vai colocar 3 porções de fermento. Coloca a primeira porção, amassa, deixa aquilo crescer por algum tempo, se desenvolver, até dar o ponto de colocar a segunda parte do fermento. Novamente, amassa mais um pouco, deixa descansar para a massa crescer. Quem gosta de pão, né? Quem faz sabe como que é. Até o ponto de chegar o momento da terceira porção, quando novamente aquele fermento misturado à farinha e os demais ingredientes vão fazer aquela massa crescer mais um pouco e se desenvolver até dar um determinado ponto. Por que ele faz essa analogia com esse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu não vim destruir a lei. Com a passagem dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios, a evolução vai acontecendo. A lei do progresso está aí para nos mostrar que a nossa evolução, embora pareça um tanto demorada aos nossos olhos, ela é constante. Muitas vezes nós pensamos estar estagnados, andando para trás. Andando para trás, nós não podemos dizer que estamos, mas muitas vezes estagnados nós podemos estar. Mas o fato é que sempre nós estamos caminhando para frente, às vezes parados, mas nunca para trás. Então, no primeiro momento, quando o Evangelho vai nos explicitar a situação da época de Moisés, ele vem nos mostrar que a lei mosaica ela é dividida em 2 partes. A primeira e principal, tida como lei divina, e a segunda parte, citada como lei humana, uma parte humana ali da lei mosaica. E o Evangelho vem nos explicar também o porquê dessa distinção. Quando ele se refere à lei divina, ele logo nos explica que essa parte da lei é imutável, devido à perfeição de Deus, à perfeição da sua justiça, à sua infinita bondade, à sua infinita misericórdia.
Então a lei de Deus, ela é perfeita desde a sua concepção. A nossa natureza é perfeita desde a sua concepção. O nosso universo, todas as leis que o regem, são perfeitas desde a sua concepção. Ao passo que a parte humana, trazida pela lei de Moisés, foram as derivações daquilo que ele fez dos 10 mandamentos, de acordo com aquilo que era apropriado ao povo daquela época. Muitos de nós provavelmente estávamos lá. Aquilo era apropriado para aquele nível, para aquele grau de entendimento que havia naquela época. Então, quando Moisés nos traz os 10 mandamentos, o que nós podemos tirar de lá? A primeira reflexão que nós precisamos fazer, apesar de nós considerarmos aquela época uma época de primitivismo, de um povo bastante selvagem, ainda muito ligado à matéria, mais ainda do que hoje, será que nós evoluímos tanto assim de lá para cá? Será que nós conseguimos aprender coisas importantes que deveríamos? E quais são esses mandamentos que ele nos traz? O Evangelho cita um a um para nós, todos os 10. Nós vamos comentar a respeito de alguns. E o primeiro deles diz assim: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto do céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorarei, nem lhes prestarei culto soberano. Em algumas traduções, nós recebemos assim: amar a Deus sobre todas as coisas, que também de fato vem nos trazer o mesmo ensinamento. E quando nós paramos para pensar nesse primeiro mandamento, logo de cara, será que nós sabemos o que significa amar a Deus? E sobretudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é difícil para cada um de nós ter a interpretação disso daí, conseguir enxergar lá dentro de nós o significado dessas palavras? Porque nós repetimos, estamos em um mundo totalmente material, de provas e expiações. Então, como é que nós vamos conseguir ter essa noção do que significa amar uma entidade divina, que os meus olhos não enxergam fisicamente, que o meu tato não pode tocar? Como entender o que significa amar a Deus sobre todas as coisas? E o Evangelho vai nos ensinar novamente que nós amamos a Deus quando nós amamos a nós mesmos, em primeiro lugar, e aprendemos a amar o nosso próximo. Automaticamente, nós estamos amando a Deus. Uma coisa puxa a outra. Tudo está interligado, entrelaçado. Eu não consigo amar a Deus, eu não posso dizer que eu sou fiel a Deus, que a minha fé é verdadeira, se eu não consigo amar a pessoa que está próxima a mim, ou seja, o meu próximo. Então, lá na frente, ainda nesse capítulo do Evangelho, ele vai nos ensinar que quando chegou a vez de Jesus trazer a sua mensagem aqui no nosso meio, ele vai resumir tudo em um único mandamento, qual seja: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então nós vamos perceber que toda a lei está resumida nesses 3 itens que nós podemos elencar: amar a Deus, amar a si mesmo e amar o próximo. Eu lembro que eu já comentei sobre isso aqui nessa casa, em outra oportunidade. E também o Haroldo Dutra, ele faz uma analogia bastante interessante, que a gente associa com essa passagem, porque é uma analogia fantástica que ele faz. Ele explica o seguinte: imagina que você vai fazer uma viagem de avião. Quem já andou de avião vai saber. Você recebe as instruções antes do avião decolar, enquanto ele está ali ainda taxiando pela pista. Para quem tem medo de avião, é a hora de maior pavor. E as instruções que chegam, dentre elas, uma diz assim: em caso de despressurização, ou em outras palavras, caso o avião esteja caindo, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Procedimento: coloque primeiro a sua, depois, se necessário, ajude a pessoa que estiver ao seu lado. Olha a mensagem do Cristo embutida nessa recomendação: coloque primeiro a sua
e depois ajude a pessoa que está ao seu lado. Por que isso? Como é que eu vou conseguir amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Novamente, uma coisa está entrelaçada à outra. E como que nós amamos a nós mesmos? Quais os tipos de crimes, ou para quem prefere, os tipos de pecados que nós cometemos contra nós mesmos? Que nós vamos citar aí dezenas e passar horas e horas discutindo a respeito disso. Quando cometo os exageros da vida material, através da alimentação, através da bebida, através dos vícios, alcoolismo, tabagismo, drogas, enfim, vícios ligados à alimentação, à compulsão, vícios ligados à compulsão no sentido financeiro, por exemplo, de não ter controle sobre as suas finanças pessoais, gastar compulsivamente. A ciência atual, através da psicologia, da psiquiatria, traz diversos nomes para esses fenômenos que acontecem. Como é que tudo vai estar interligado? No amor que eu preciso ter por mim mesmo, para conseguir amar ao meu próximo e, consequentemente, entender que eu amo sim a Deus e a Ele sobre todas as coisas. Isso é amar a Deus. Mas voltando ainda lá na parte de Moisés, quando ele nos traz os mandamentos. O segundo dele diz assim: não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. O que é tomar em vão o nome do Senhor vosso Deus? Nossos irmãos evangélicos, católicos também explicam isso muito bem. Quando qualquer coisinha que acontece no seu dia a dia, você diz: ai meu Deus. Alguns dizem: ai minha Nossa Senhora. Daí você vai usando o nome de Deus. Se fizesse uma análise estatística de quantas vezes nós usamos o nome de Deus no nosso dia da forma adequada, não que seja pecado, não que alguém vá para o inferno, para o umbral, porque está usando o nome de Deus quando está numa situação difícil, um susto, qualquer coisa, não é isso. Mas quantas vezes nós paramos durante o nosso dia para elevar o nosso pensamento a Deus, dizer o nome de Deus não em vão, mas de uma forma séria, na elevação do pensamento, em prece ou em oração? Quantas vezes? Qual será que seria? Qual seria a porcentagem das vezes que nós usamos o santo nome de Deus em vão, em relação àquelas vezes em que nós nos dirigimos a Ele através da nossa oração? É para a nossa reflexão. E os mandamentos que Ele nos traz, dentre os 10, 8 deles começam com um não. Ou então tem o não embutido ali dentro do texto. Ou não, ou nem. E 2 deles não, que nós vamos citar agora. O terceiro diz assim: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Nós temos alguns irmãos de algumas religiões, algumas doutrinas, que levam isso ao pé da letra, ainda nos dias de hoje, né, que levam várias passagens do Antigo Testamento ainda ao pé da letra, pelos quais nós temos um profundo respeito, que nós respeitamos todos os cultos, todas as religiões, todas as doutrinas, todas as seitas, independente daquilo que nós entendemos como sendo a verdade. Mas nós temos alguns irmãos que no sábado não podem trabalhar, não podem fazer isso, não podem fazer esforço, não podem... tem que passar um dia inteiro descansando. Mas qual que é o sentido real que o Evangelho nos pede para que isso seja praticado em nossa vida? Num sentido voltado à gratidão, num sentido voltado àquele descanso, aquele repouso merecido depois de vários dias de trabalho. Independente se o seu trabalho é formal, com carteira registrada, se você é autônomo, ou para quem é dona de casa, para quem é do lar, todo trabalho, todo o serviço útil que se faz em prol de alguém ou de si é trabalho. Então, depois de um determinado tempo de trabalho, depois de determinados dias seguidos de trabalho, o descanso é merecido, é necessário que se repouse. Até porque nos dias atuais, a mensagem serve desde aquela época, tanto para os dias atuais, e vai servir por toda a eternidade. Mas atualmente, nós temos alguns nomes também aparecendo, geralmente em inglês, né? Quando surge algum termo novo assim, em inglês, para definir alguns irmãos que nós observamos que tem uma compulsão até por trabalho. Existe gente viciada em trabalho.
Nunca teve tanta gente viciada em trabalho. Irmãos que têm medo até mesmo de tirar férias, porque tem receio de alguém tomar o seu lugar durante alguns dias, algumas semanas, e na hora que voltar descobrir que fazia o serviço melhor que ele. Diversas coisas, situações que vão acontecendo ali, e desencadeando doenças psicológicas, patologias psíquicas, associadas à falta do descanso, à falta do amor por si mesmo. Então, tudo tem a ver com equilíbrio. Trabalho de menos é problema? É problema. Nós adoramos apontar o dedo quando nós vemos um irmão que não para em serviço nenhum, para criticar, para falar dele, enfim. Mas também nós temos muitos irmãos apegados demais ao seu trabalho, que deixam muitas vezes a família em segundo plano, planos pessoais, a saúde física, espiritual em segundo plano, em detrimento da sua compulsividade pelo trabalho. Então, santificar o dia de sábado, não necessariamente o dia do calendário em que está escrito sábado, mas dar a si mesmo o repouso necessário, quando necessário, e merecido, nesse sentido. E o mandamento seguinte, em que ele não usa o termo não, que ele traz o mandamento na sua forma afirmativa, imperativa, nos diz assim: honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. O que nós percebemos aqui? Imagina se ele dissesse assim: honre o vosso pai e a vossa mãe, desde a sua infância, eles tenham cumprido todos os preceitos ensinados pela psicologia, todos os preceitos de educação ensinados pela pedagogia, de uma forma correta, de uma forma ímpar, exemplar. Ele coloca alguma condição para que nós honremos nosso pai e nossa mãe? Não existe condição. Aliás, no segundo momento, nós vamos perceber que esse princípio, ele é de fato um princípio de algo maior que vai vir depois. Porque quando ele diz honrar o vosso pai e a vossa mãe, ele está se referindo ao respeito necessário. Quantos de nós, quantos parentes que nós temos, ou dentro da nossa própria casa, dificuldade de convivência entre pai e filho, entre irmãos, colegas de trabalho, quanta dificuldade nós enfrentamos no nosso dia a dia de convivência com os nossos irmãos, independente do laço sanguíneo que exista. É difícil a convivência, é difícil trabalhar isso. Então esse mandamento, ele vem nos falar do respeito necessário, independente do sentimento que você tem pela pessoa. É difícil sentir aquela sensação de ternura, de fraternidade por alguém que você sabe que não te deseja o bem, ou com a qual você não consegue ter determinada afinidade que você gostaria. Sabe quando você olha para a pessoa, conhece, fala assim: meu santo não bateu com ele. Então ele não diz nesse primeiro momento: ame a todos indistintamente. Ele diz: honre o seu pai e a sua mãe, porque o pai e a mãe são o primeiro vínculo que se forma quando nós aqui estamos. Independente se é pai biológico, pai de criação, mas é o primeiro vínculo que vai se formar. Então, como ele não coloca condição nenhuma para amar o pai e a mãe, ele vem nos trazer esse sentido de respeito necessário, independente de qualquer coisa. E quando nós pensamos nesse termo, respeito, isso vale para tudo. Porque muitas vezes nós não conseguimos compreender a opção que um determinado irmão fez em sua vida, uma escolha, um estilo de vida que ele deseja para si mesmo. Nós não entendemos, nossa mente não consegue distinguir, direcionar o amor quando nós não conseguimos esse afeto, essa fraternidade pelo nosso irmão que fez uma escolha diferente da nossa. Mas qual que é a mensagem principal? O respeito é necessário, independente de qualquer coisa. Você não é obrigado a amar o seu irmão que tem uma opinião diferente da sua, uma opção diferente da sua, mas todos nós somos sim obrigados a respeitar as diversas opiniões e as diversas escolhas.
Então, às vezes, dentro do meio espírita, nós percebemos também muitos irmãos que entram em discussões desnecessárias com outros irmãos de outras doutrinas. O espírita querendo provar para ele que a reencarnação é verdadeira, o irmão da outra religião querendo provar para ele que a reencarnação é uma coisa que não existe. Aliás, o pessoal das outras religiões muitas vezes acha que o espírita vem à casa espírita para fazer adoração a Allan Kardec, a Chico Xavier. E a gente vai entrando nesse tipo de discussão em que o respeito muitas vezes falta. E vai dando corda. E a discussão vai aumentando, vai inflamando, e quando você vê, o respeito já está longe daqui. Muita gente diz, religião não se discute. Não se discute no sentido pejorativo da palavra. Mas é necessário sim conversar, desde que o respeito prevaleça. Não se pode enfiar a reencarnação na cabeça de um irmão da noite para o dia, do nada. Não tem como. Muitos de nós aqui dentro, que nos dizemos espíritas há tanto tempo, ainda não conseguimos entender. E o mais importante de tudo, a reencarnação não é o principal fator do espiritismo, nem a mediunidade, nem a comunicação com os espíritos. O Evangelho nos ensina que o principal aspecto do Evangelho, da doutrina espírita em si, é a moral trazida e aprofundada dentro das mensagens deixadas pelo Cristo. Então, quando ele nos diz, honrai o vosso pai e a vossa mãe, nós percebemos que isso daí é um início de algo muito maior que nós precisamos aprender. Para que lá na frente, com mais alguma evolução, nós consigamos entender a mensagem do Cristo, quando ele vem resumir tudo num único mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Percebe essa evolução que é necessária? Consegue perceber aqui a primeira porção de fermento colocada na massa, quando Moisés traz essa lei? A segunda porção de fermento colocada na massa, quando o Cristo traz a sua mensagem, aprofundando a lei divina trazida anteriormente por Moisés. E a terceira porção que vai ser colocada um pouco mais à frente, quando o Espiritismo vem fazer parte do nosso planeta. Ainda para finalizar a parte de Moisés, o que mais que ele vai nos dizer, dentre outros nãos? Não tomeis o nome do Senhor vosso Deus em vão, não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não trareis falso testemunho contra o vosso próximo. Esse é difícil. Esse merece uma paradinha ali, porque a maioria de nós ainda não conseguiu entender. Então eu repito, a gente olha para trás, estuda um pouquinho o Antigo Testamento, os 10 mandamentos, fala assim, aquilo era necessário naquela época para aquele povo que não tinha nenhuma noção de lei, nenhuma noção de justiça. O pessoal do direito vai entender essa parte. Não existia ainda nenhuma Constituição Federal, nenhum Código Penal, nenhum Código Civil, nenhuma instrução normativa, nenhum decreto naquela época. Pelo menos não naquele contexto. Então imagina, o que era necessário para as pessoas que lá estavam naquela época, ou muitos de nós que lá estivéssemos também naquela época, de uma forma muito clara, de uma forma muito simples: não matareis. E lá no segundo momento, na parte humana da lei, ele vai dizer as consequências dos descumprimentos da lei de Deus. Então era necessário que viesse tudo, naquele primeiro momento, de uma forma explícita, clara, porque era o que aquele povo, naquela época, precisaria ouvir para ter essa primeira noção de justiça. E até os dias de hoje, será que nós já conseguimos aprender essa introdução à lei de justiça, trazida há tanto tempo lá atrás? Quando ele nos diz assim, não trareis falso testemunho contra o vosso próximo. Como praticar isso no nosso dia a dia? Será que é fácil ouvir uma conversa dentro de um determinado ambiente, que você não sabe se é verdade, que você não sabe a origem, algo que vai ferir a imagem de alguém, e daí você, sem conseguir controlar a língua dentro da boca, porque aquilo coça, acaba passando aquela mensagem para outra pessoa, que vai passar para outra, vai passar para outra, e você
sem perceber, está fazendo parte de um círculo vicioso de falso testemunho. Muitas vezes prejudicando alguém que certamente não merece. Então olha como é difícil. A gente pensa, quantos séculos já devem ter passado desde que isso foi instituído? Lá no Antigo Testamento. Será que nós evoluímos até agora? Aprendemos alguma coisa a respeito disso tudo trazido há tanto tempo? Alguma coisinha nós evoluímos, mas ainda falta bastante. A doutrina nos ensina que o caminho que nós temos pela frente ainda é muito maior, infinitamente maior do que tudo que nós aprendemos até agora, de tudo que nós andamos para chegar aqui nesse momento em que estamos. E nós, que aqui estamos, participamos de uma fase de transição planetária, uma das mais importantes da história do nosso planeta, se não a mais importante até hoje, que é esse momento em que o nosso planeta começa a deixar para trás, começa a entrar numa transição, deixando para trás uma fase de planeta de provas e expiações, para adentrar posteriormente, daqui a alguns anos ou décadas, um planeta de regeneração. Então, até agora, o mal predomina em nosso meio. O mal predomina, isso é fato, inegável. Mas daqui para frente vai ser diferente. Então nós que estamos aqui precisamos ter isso muito claro em nossa mente. O mal vai deixar de predominar e o bem passará a predominar. Vai ser um planeta feliz? Ainda não, ainda falta bastante inclusive, mas o bem vai começar a predominar nessa fase que se aproxima do nosso planeta. Num segundo momento, no primeiro capítulo do Evangelho, o Não Vim Destruir a Lei, ele vem nos explicar a chegada do Cristo em nosso meio, o grande médico da humanidade, o grande psicólogo da humanidade, governador do nosso planeta, podemos dizer até criador, porque foi ele que recebeu aquela parte do nosso retirado do Sol para que ele fizesse o nosso querido planeta Terra. E o que ele vem fazer? Ele vem nos explicar que ele não chegou para destruir a lei. A missão de Jesus em nosso meio não é destruir a lei trazida anteriormente por Moisés. Ele vem aprofundar, ele vem dar cumprimento àquilo que havia sido deixado anteriormente. O Evangelho nos diz assim: Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Porque não há o que ser mudado na lei de Deus, que é perfeita desde a sua concepção. Veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e a apropriar ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Então Jesus vem aprofundar, ele vem colocar ali aquele ingrediente do amor ali dentro de tudo que acontecia naquela época, dentro de todas aquelas interpretações que fugiam ao que era necessário dentro da mensagem. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente. A parte humana da lei. Porque a parte humana da lei, a lei humana, ela está em constante transformação. A todo tempo nós temos aí aparecendo em nosso meio novas leis, novos decretos, novos códigos, novas emendas constitucionais, enfim. O tempo todo, o direito, de uma forma geral, está buscando se adequar à realidade. Então, em um país acontece de uma determinada forma, de acordo com o seu grau de adiantamento da sua sociedade, em outro país é diferente, e por aí vai. Mas é necessário que constantemente a lei humana esteja em transformação, esteja em constante evolução, ao passo que a lei divina, ao contrário, é perfeita desde a sua concepção. Seja no fundo ou na forma, essas modificações que acontecem constantemente. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não as poderia fazer sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas.
Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Se nós analisarmos esse ensinamento, nós percebemos, concluímos de fato, que todos os mandamentos estão dentro disso. Se eu amo a Deus, eu vou matar alguém. Se eu amo a Deus, eu vou furtar o meu irmão. Se eu amo a Deus, eu vou fazer um falso testemunho contra um irmão. Vou passar para frente uma conversa que eu ouvi, que eu não sei se é verdade. Se eu amo a Deus e o meu próximo, eu vou cobiçar as propriedades do meu próximo, tudo que ele tem, o seu boi, o seu servo, tudo que ele cita lá na passagem. Então nós percebemos que todo ensinamento, todos os 10 mandamentos estão sintetizados de uma forma fantástica nesse que Cristo nos traz. Ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Em outras palavras, se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, eu não vou conseguir honrar meu pai e a minha mãe. Novamente tocando nesse aspecto, porque ele é muito, muito, muito importante. Que ele não coloca nenhuma condição, eu repito. Ele simplesmente diz, honre. Porque simplesmente pelo fato de seu pai ou sua mãe terem sido usados como instrumento de Deus, para que você aqui estivesse, nesse momento, aprendendo algo importante para você, seja através do amor, ou seja através da dor, isso já é motivo suficiente para exercer sua gratidão pelo seu pai e sua mãe, para honrá-los. Independente se o seu pai foi isso, se ele foi aquilo, se a sua mãe não soube, não conseguiu te dar tudo aquilo que você acha que merecia, se você carrega do seu passado traumas, complexos, diversos sentimentos ruins que você não conseguiu trabalhar até a sua fase adulta. Muitos de nós precisamos de tratamento, psicoterapia, às vezes até remédios, para conseguirmos lidar com as determinadas situações. E enquanto nós tivermos dentro de nós esses sentimentos negativos, rancorosos, associados muitas vezes à vingança, nós estaremos sofrendo, nós estaremos doentes, nós estaremos enfermos, porque nós não aprendemos a amar a Deus, amarmos a nós mesmos e amar o nosso próximo, incondicionalmente. É difícil de entender, é difícil de praticar, sim. Não vamos ser hipócrita aqui e achar que estamos falando de uma coisa simples, que nós podemos nos transformar da noite para o dia e amanhã eu já amo todo mundo indistintamente. Não. Um degrauzinho de cada vez, um passo de cada vez. Da próxima vez que aquele vizinho varrer o lixo dele, deixar ali na minha calçada, não vou reclamar, não vou xingar, não vou devolver para a calçada dele, vou simplesmente juntar, colocar no meu lixo, vou deixar a chuva levar, que seja. Não vou ficar guardando rancor. Coisas banais do nosso dia a dia. Dentro de casa, aquele insulto que você ouviu do irmão, na escola, no curso, aquela pessoa que tirou sarro de você, te fez passar por algum tipo de vergonha. Que tipo de sentimento eu vou deixar sair de mim a partir desse momento para com os meus irmãos? Independente daquilo que o meu irmão representa para mim. Se eu consigo ter por ele a mesma ternura que eu tenho para com meu pai, minha mãe, meu filho, as pessoas que eu amo e que me amam, que têm para comigo a mesma ternura. Então não é à toa que o Cristo vai nos trazer um pouco mais adiante que nós precisamos aprender a amar até os nossos inimigos. Olha só, quanto que nós precisamos evoluir para conseguir colocar isso em prática. Amar os seus inimigos. Você fala assim, mas eu não tenho inimigos, eu sou uma pessoa boa, pago minhas contas em dia, pago meus impostos, por aí vai as desculpas que a gente traz. Mas nós temos às vezes pessoas das quais nós não somos inimigos, mas eles são inimigos da gente. Preciso amar mesmo assim? Preciso amar. Não dá para ter por eles a mesma ternura que eu tenho para as pessoas que estão próximas de mim. Mas pelo menos, no mínimo, o respeito necessário para a boa convivência eu preciso praticar. O princípio de tudo, para nós conseguirmos entender o que é lei de justiça, o que é lei de amor, de caridade,
que é o ensinamento deixado pelo Cristo, quando Ele nos diz: ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então, dentro de toda essa mensagem que ele nos traz, o Evangelho define o Cristo como o grande médico da humanidade, o grande psicólogo de toda a humanidade, nos ensinando que todos os remédios, todas as curas nós podemos ter em Jesus. E não é à toa que ele nos diz isso. Na oportunidade anterior que eu estive aqui na casa, no final do ano passado, eu trouxe uma mensagem de um livro que se chama O Médico Jesus. Vou trazer mais uma, agora daqui a pouco para finalizar, do autor José Carlos de Luca. E nesse livro, ele vai se aprofundar nesse sentido, de ensinar que as curas que nós tanto buscamos para as nossas enfermidades do corpo físico, para as nossas enfermidades principalmente espirituais, nós encontramos em Jesus, em toda a sua mensagem deixada, não apenas nas suas palavras, mas principalmente através do seu exemplo. E essa palavra exemplo tem um peso muito grande em nossas vidas. Nós aprendemos que a palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Na educação dos filhos, vamos pegar essa analogia. Você pode falar para ele: não faça isso, não faça aquilo, não coma tanto doce. Mas e daí, se você também come bastante doce, o que você vai ensinar para ele? Um dos maiores pecados que se pode cometer na educação de uma criança é dizer assim para ela: olha, você faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Já pensou? A criança desde cedo tem que aprender a obedecer, sem analisar nada, sem interpretar, sem julgar. Tem que apenas obedecer cegamente. E o exemplo, que é o principal de tudo? Estamos citando aqui a situação da educação das crianças, mas isso serve para qualquer aspecto da nossa vida. O exemplo. Muitos de nós nos dizemos espíritas, alguns de nós gostam de bater no peito e dizer que tem um entendimento mais profundo a respeito da doutrina cristã do que os irmãos de outras religiões e tal, e por aí vai. Mas e a prática da moral deixada pelo Cristo, nos ensinado através do Evangelho? O exemplo que nós precisamos ser para mostrar que o Espiritismo não é o que muita gente pensa, não é apenas comunicação com o Espírito, não é adoração a Chico Xavier, a Allan Kardec, muito pelo contrário. É uma moral muito mais profunda, muito mais aprofundada através da doutrina, de toda a literatura espírita. A terceira revelação trazida por Deus ao nosso planeta. Então, quando nós pensamos em cura para as nossas enfermidades, nós precisamos pensar primeiramente em Jesus Cristo. No seu ensinamento está toda a cura para qualquer tipo de enfermidade que nós podemos ter. Numa mensagem desse livro, intitulada De Prova e o Amor, que é trazida dentro desse contexto, não por acaso, porque quando nós falamos do Cristo, a nossa referência deve ser essa palavra, o amor. Ele introduz essa parte com uma mensagem de Joana de Ângeles, dizendo assim: a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. Então, olha só, Joana de Ângeles nos mostrando que cura tem a ver com amor. A cura começa a acontecer quando você começa a se amar e amar o seu próximo. É um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Não é isso que nós buscamos? Os programas superiores da vida, o aprendizado, a evolução espiritual. Então, o que é preciso para que isso aconteça? A integração nossa com o amor que nós precisamos exalar através do nosso espírito. Curar-se, e aqui o autor começa, curar-se, em última análise, deve ser um ato de amor profundo. Amar faz com que nossas células vibrem em perfeita harmonia. E onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra lugar. Mas o amor só tem sentido quando ele é experimentado, sentido, experienciado.
A palavra amor é neutra, expressa apenas uma ideia. Somente quando se ama é que poderemos saber o amor. Saber tem sentido de saborear, experimentar. Olhar para uma fruta não nos permite conhecer o seu sabor. Somente quando a provamos é que sentimos o seu gosto. Por que você não sente o gosto do amor agora mesmo? Será que não existe alguém esperando um abraço seu? Um telefonema? Não existe alguém precisando da sua palavra amiga? De um simples pedaço de pão que você queira dividir? Será que você também não será capaz de um gesto de amor por si mesmo? Eu tenho certeza que sim. Ligue para um amigo e peça ajuda para as suas dificuldades. Procure amparo espiritual no templo religioso de sua fé. Acerque-se de pessoas de bom astral. Cultive somente ideias positivas a seu respeito. Pensamentos positivos. Não aquele negócio de, será que eu vou conseguir? Será que eu tenho preparo para aquilo? Será que é isso que Deus quer de mim? Pensamentos positivos. Bom astral. Além do mais, o ato de abandonar um hábito nocivo que agrida nosso corpo é uma das formas mais autênticas de amar a si mesmo. Abandonar um hábito nocivo que agrida o nosso corpo. Podemos citar inúmeros: os vícios, as compulsões, na alimentação, na saúde espiritual, na saúde familiar, na saúde social. Hábitos que nos prejudicam. São sintomas da nossa falta de amor para conosco mesmos. Nós não gostaríamos de ver um filho entregue às drogas porque o amamos, não é verdade? E por que não temos amor suficiente por nós para nos libertar de hábitos infelizes que estão destruindo a nossa vida? Se a gente olha para um filho, para uma pessoa que nós amamos muito, incondicionalmente, e desejamos que aquela pessoa se livre de um hábito nocivo, de um vício, por que nós não fazemos isso? Por que nós não temos esse desejo para conosco mesmos? Para nos livrarmos daquilo que impede a execução do nosso amor próprio, daquele amor por nós mesmos. Jesus é considerado o médico dos médicos, porque experimentou o amor em todos os lances da sua vida, sobretudo nos mais aflitivos. Jesus não foi um teórico do amor. Por isso, ele se tornou o guia espiritual da humanidade, nos indicando que, amando, seríamos verdadeiramente felizes. Acha isso apenas poesia? Mas será que de fato não está faltando mais poesia em nossa vida? Pois então, o que é que faremos com todo o nosso dinheiro se não os transformarmos em coisas e situações que sensibilizem e alimentem nossa alma? O que faremos diante da farta refeição se não tivermos pelo menos um amigo que queira sentar-se conosco à mesa? De que vale todo o dinheiro, toda a fartura que nós podemos ter, se na hora que nós precisamos, nós não temos um bendito de um amigo para ligar e pedir ajuda? O que faremos do nosso diploma se não fizermos da nossa profissão um campo de serviço ao semelhante? E isso vale para qualquer tipo de profissão. O tempo inteiro nós estamos lidando com pessoas, por mais que você seja da área de exatas, da saúde, de humanas, indiferente. Em todos os campos de atuação profissional existe o contato humano, a interação social. Devemos fazer da nossa profissão uma forma, um campo de serviço ao nosso semelhante, seja o cliente, seja os colegas de trabalho, seja as pessoas, os fornecedores, enfim, um campo de serviço ao nosso semelhante, uma forma de exercer o nosso amor ao próximo. O que faremos das crianças à nossa volta se não tivermos mais alegria em nossa vida? O que faremos dos idosos se não conseguirmos mais contemplar o pôr do sol? Tem um vídeo do padre Fábio de Mello, que eu dei bastante risada quando eu assisti, que ele diz assim, que ele se preocupa quando ele ficar velho, para saber se vai ter alguém para colocar ele no sol. Alguém já viu? E daí mais à frente ele explica que ele vai se preocupar mais ainda para ter alguém que tire ele do sol.
Então a importância de a todo tempo nós vermos o que nós estamos fazendo, como é que nós estamos cultivando as nossas amizades, os nossos amores, as pessoas que estão à nossa volta, para que lá no futuro, quando chegar a nossa vez, nós tenhamos a oportunidade, o merecimento de receber aquilo que nós oferecemos no passado. O que faremos dos nossos amores se já não formos capazes de namorar as estrelas solitárias do céu? Saboreie o amor, ponha mais poesia e encantamento em seu olhar. Veja além da realidade física, pois é mudando a percepção sobre a nossa jornada existencial que encontraremos o caminho da cura. Então nós podemos concluir que existe, sim, uma relação direta entre o amor e a cura, que tanto nós buscamos para as nossas diversas enfermidades, seja do corpo físico, ou seja, e principalmente do nosso corpo fluídico espiritual. Tudo está na mensagem do Cristo. Tudo que Ele nos traz nas diversas mensagens, nos diversos exemplos, nas diversas parábolas, em tudo a cura está presente. Basta que nós aceitemos, basta que nós estejamos de coração aberto para receber a mensagem do Cristo, para que ela adentre o nosso ser e com isso as mudanças necessárias aconteçam nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, nas coisas corriqueiras, que muitas vezes nós pensamos não fazer sentido, que aquilo não vai me influenciar lá na frente. Já fiz a minha refeição, já estou satisfeito, mas vou comer mais um pouquinho porque está tão boa essa comida. E aí vai. 5 quilos a mais, 15 quilos a mais, quando você vê 50 quilos a mais. Um exemplo banal. Mas as opções, as escolhas que nós fazemos, por conta do nosso livre-arbítrio, é o que determina lá na frente, que vai ser de cada um de nós. Nós aprendemos que semear é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então, se nós pensamos hoje no que nós estamos vivendo, nossas dificuldades, nossas enfermidades, por que será que tudo isso está acontecendo na minha vida? Por que será que eu tenho pessoas tão difíceis à minha volta? O que eu fiz para merecer isso? Pode ter certeza que alguma coisa você fez para merecer. Nesse primeiro momento não vai aparecer um anjo na sua frente te explicar tudo, tintim por tintim, tudo que você fez naquela reencarnação passada ou tantas outras atrás, para estar passando por isso nesse determinado momento. Mas muitas coisas que nós passamos, aliás a maioria delas, foi porque em outro momento nós não tivemos condição de aprender através do amor. E que é necessário que a dor se faça presente para que o aprendizado aconteça dessa forma também. Então que nessa noite essa mensagem do Cristo, essa vontade que nós precisamos ter de experienciar o seu amor, de saborear o seu amor, de transmitir esse amor que o Cristo nos traz através das suas mensagens, faça parte da nossa existência, faça parte do nosso ser, cada vez mais intensamente, de forma que nós possamos exalar esse amor, inicialmente por nós mesmos, mudando muitos hábitos que nós temos. Num segundo momento, aprendendo a amar o nosso próximo indistintamente, incondicionalmente, porque o amor verdadeiro não existe condição qualquer. E no momento seguinte, percebemos que automaticamente uma coisa vai puxando a outra e que nós aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas. Que o nosso querido Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare, nos console, nos ilumine, esteja presente em nossas vidas, andando sempre de mãos dadas conosco, nos carregando no colo quando necessário for, que Ele nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre nos conceda a sua paz. Que assim seja.